might not know why, we might not know how, but baby tonight. Olá pessoal, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução da prova UFT 2019-1 Física. Ela diz o seguinte: duas bobinas circulares idênticas são montadas paralelas, uma em relação à outra, sendo separadas por uma distância igual ao raio de uma delas. Uma das bobinas está com os terminais ligados a uma fonte de tensão, onde a corrente varia conforme o gráfico mostrado na figura que segue. Já a outra encontra-se com os terminais ligados a um galvanômetro. Portanto, é correto afirmar que... Aí tem o gráfico e aí tem as opções. Letra A. Devido ao comportamento da corrente entre os instantes tal e tal, o campo elétrico na bobina ligada à fonte será constante nula. Devido ao comportamento da corrente tal e tal. Vamos analisar item por item nessa questão para descobrirmos qual é o correto, tá? E vermos porque os outros estão errados. Vamos lá? Eu já adiantei, quer dizer, eu fiz um desenho aqui representando mais ou menos como é o que ele descreveu. Como eu falei, sempre tente visualizar o que está acontecendo. Então, eu tenho duas bobinas circulares, tá? Aqui, na verdade, montadas uma a outra. Então, aqui eu fiz em forma de hélice, mas você pode imaginar, a bobina circular é porque ela pode ser assim, ela tem, na verdade, o formato de um cilindro aqui e a frente dela é circular, tá? Pode ser imaginado dessa forma. Duas bobinas, né? Então, são circulares, tem essa forma aqui. São idênticas montadas paralelas, então uma do lado da outra, são montadas paralelas uma em relação à outra. Porque o que fala como paralelo? Essa aqui, a frente dela, a área dela está apontada para cá e essa está recebendo diretamente. Então, a área está paralela uma à outra. Em uma em relação à outra, sendo separadas por uma distância igual ao raio de uma delas. Você vai ver que essa parte do raio não vai ser tão importante porque ele está analisando de forma qualitativa. O raio é mais para dizer que estão próximas uma da outra. Uma das bobinas está com os terminais ligados a uma fonte de tensão. Então, tá vendo? Uma das bobinas eu coloquei ligado a um gerador, onde a corrente varia conforme o gráfico. O gráfico, a gente, no momento que for precisar analisar, eu vou colocar ele aqui para vocês poderem ver. E o gráfico mostra o quê? Que a corrente começa no valor 3 amperes, como você pode ver ali, desce, cai para 1 ampere, entre os instantes 2 e 4, fica constante até o instante 8, do 8 ao 10, mais ou menos, ou do 7 ao 10, ela cresce e fica constante do 10 em diante novamente, tá? Então vamos ver a letra A. Olha a figura da corrente elétrica ali, o gráfico. Devido ao comportamento da corrente elétrica entre os instantes 7 e 10, observe que é um período em que a corrente elétrica cresce, varia. O que a gente sabe? Quando isso aqui estiver ativado, a corrente cresce. Quando a corrente que passa por aqui varia, segundo a indução de Faraday, quando varia a corrente aqui, varia a intensidade de campo magnético, de fluxo magnético que sai dessa bobina e que atravessa essa. Quando há variação de fluxo magnético, lei de Lenz, quando há variação do fluxo magnético dentro dessa bobina, se produz uma força eletromotriz induzida que, por sua vez, provoca um campo magnético que, por sua vez, provoca uma corrente elétrica, certo? Um campo elétrico que provoca uma corrente elétrica, certo? Então, devido ao comportamento da corrente entre os instantes 7 e 10, ou seja, o instante em que a corrente cresceu, então houve um aumento do fluxo de linhas de indução de força, linhas de campo magnético, que vão atravessar essa bobina aqui. Ela aumentou, saiu daqui, passou aqui, aumentou. Se variou o fluxo magnético aqui, surgiu o quê? Uma corrente elétrica induzida e tem um galvanômetro, né? Ele fala onde corrente, mostra a figura, enquanto terminais é o galvanômetro. O galvanômetro, ele é o quê? É um aparelho que você pode usar ele como voltímetro, marcar a tensão, ou amperímetro.
de acordo com o que você necessitar. Nesse caso, ele está trabalhando com um amperímetro, ele está ligado em série, né, com o circuito, ele quer marcar que corrente passa por ele. Devido ao comportamento, então letra A, devido ao comportamento da corrente entre os instantes 7 e 10, o campo elétrico na bobina ligada à fonte, será constante e nulo. Bom, se o campo elétrico na bobina ligada à fonte, não, olha só, se eu tenho movimentação, se eu tenho cargas elétricas passando aqui, lá está tendo corrente, se tem corrente, tem carga elétrica, tem campo elétrico. Então, ele não pode ser constante e nulo. Na letra A está falando que quando do 7 a 10, que é uma hora que a corrente aumenta de intensidade, o campo elétrico aqui nessa bobina é nulo. Não pode ser. Se tem corrente elétrica, tem campo elétrico. Então, a letra A está errada. Está errada porque o campo elétrico não é nulo. O campo elétrico é diferente de zero, ele existe, porque tem carga elétrica percorrendo a bobina, certo? Letra B. Devido ao comportamento da corrente entre os instantes 5 e 7, vamos lá, olhar 5 e 7. Está numa parte que ela está constante. Está passando corrente aqui, mas ela não varia de intensidade. A tensão induzida na bobina ligada ao galvanômetro será constante e nula. Bom, o que acontece? Exatamente, a tensão, para ter uma tensão induzida, uma força eletromotriz induzida, precisa ter variação do fluxo magnético. Como a corrente está constante nesse período que ele falou, de 5 ao 7, o fluxo magnético está constante, não tem variação de fluxo, logo não tem essa corrente. Então, ou seja, não tem uma tensão induzida que não, e por sua vez não tem corrente. Não há uma força eletromotriz induzida porque não tem uma variação de fluxo magnético. Então, a letra B está correta, porque nesse período de 5 a 10, a tensão induzida, eu prefiro pensar em força eletromotriz induzida, mas vai confundir com o E do campo elétrico. Não, vamos usar o U mesmo. É constante igual a zero, ou seja, não tem força eletromotriz induzida. Então a B está correta. Vamos ver o item C? Devido ao comportamento da corrente entre os instantes 11 e 13, constante, olha no gráfico de novo ali, ó, 11 e 13 está uma linha horizontal, ou seja, a corrente é constante. O campo magnético criado pela bobina ligada à fonte será constante e nula. Bom, se o campo magnético ligado à fonte, se tem corrente elétrica, ele está produzindo campo elétrico. Aqui, ele está produzindo um campo magnético. Se tem corrente elétrica, ele gera um campo magnético. Ele só não vai provocar uma corrente aqui porque ele é constante. Tem que ter variação de campo magnético para gerar. Mas nessa bobina ligada ao gerador, tem campo magnético saindo porque tem corrente. Então, esse item C está errado. Por quê? Porque ele diz que o campo magnético será constante e nulo. Só que não, vai ser constante e diferente de zero, não vai ser nulo. E vamos ver, por fim, o item D. Devido ao comportamento da corrente entre os instantes 1 e 4, 1 e 4 é quando a corrente decresce. A resistência elétrica na bobina ligada ao galvanômetro, será constante e nula. O campo magnético gerado aqui, ou a variação da corrente aqui, não influencia a resistência elétrica desse outro circuito, não tem relação, tá? Então, o que eu posso falar é que aqui entre 1 e 4 a corrente decresceu, logo o fluxo magnético emitido aqui por essa bobina decresceu, houve uma variação de fluxo aqui e se gerou uma corrente elétrica. Observe que aqui eu não dei ênfase ao fato, eu nem chequei se o sentido que eu desenhei aqui está correto, até porque aqui o desenho que eu fiz foi bem simplificado, não dá para ver, mas é mais complicado ver quem está atrás, quem está na frente. Então eu desenhei só uma forma de ilustrativa que gera corrente ou não, nem sei
realmente não verifiquei se ela é nesse sentido ou nesse sentido contrário. O importante é que gera ou não gera para essa questão, ok? Então, lembre-se que a lei de Lenz diz que é conhecida como lei do contra. Então, essa corrente ela tem que ter um tal sentido que gere um campo magnético e tente anular o que a provocou. Mas isso a gente vai ver em outras questões. Esse assunto específico não importa para essa questão. Essa questão vamos nos ater ao fato de que variou o fluxo magnético, variou o fluxo que atravessa isso aqui, provoca uma força eletromotriz induzida que gera uma corrente induzida, certo? Então, o que a D está errada? Porque ele está falando que devido ao comportamento da corrente nessa bobina, a resistência elétrica nessa bobina será constante nula. Não tem relação, não posso afirmar isso, tá? Porque, então é errada, porque não tem relação, não é devido a isso. Vou colocar aqui, eu não posso afirmar interrogação, eu não posso afirmar nada sobre a resistência desse circuito baseando no que acontece na corrente desse circuito, ok? Então a resposta correta é a letra B de bola. Como vocês podem ver, a UFT tem questões teóricas, você tem que estar com a teoria na ponta da língua, pelo menos o mais geral, básico, para poder não errar essas questões, ganhar seu pontinho, conseguir sua vaga, ok? Continue praticando e até a próxima resolução.